Dando esquentou. Boa tarde a todos, gravação iniciada. Bem, pessoal, então, das demandas da versão Gama, né, que foram tratadas aí no dia 1º de julho, duas demandas ainda precisam, não ficaram, o entendimento não ficou alinhado. Então, eu vou apresentar aqui e a gente vai discutir sobre essas duas demandas para a gente chegar aqui no entendimento. Passada. William, só assim, para poder falar agora e não interromper a sua apresentação, aquela reunião da treinamento, você chegou a disponibilizar o link? Não? Ah, não, ainda não. Deixa eu só pegar aqui qual é o dia que eu já faço aqui logo. Acho que foi na terça, né? Deixa eu ver aqui. Terça, dia 15. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que foi terça-feira. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Terminando de colar aqui na pasta que dá para compartilhar com vocês. Tá? João, eu disponibilizei lá no grupo. Ele está com aquela nomenclatura lá de só importação dos cadastros antigos, mas é porque eu não tinha alterado antes a nomenclatura dele direitinho. Aí, só avisar aí, pessoal, quando for acessar, tá?
que ele também contempla esse assunto. Beleza, então vamos aqui ao Gira. Bem, o Gira 1768. Template, créditos adicionais. Criar tag para apresentar o nome do órgão informado nos acréscimos da SC. Daliane, qualquer coisinha você me complementa, tá? Deixa eu só pegar aqui. A gente tem atrelado a ela essa demanda e essa demanda. Qual é a descrição da criar tag? Essa descrição a gente vai ter que deixar ela mais abrangente, né? Porque acaba que ela está sendo relacionada a mais de um item. Que se João, referem ao template. Oi. é bom chamar o Cristo para essa reunião. Isso aí é da carga, né? Esse assunto aí é da carga, o template da carga. Não. Esse daqui Não é? é o template do decreto de crédito. Aí a gente tem umas tags para poder ajustar lá no template do decreto de crédito adicional. Não, mas esse aí está previsto para ser usado ao longo do exercício ou na abertura do exercício? Esse é o longo, mas essa tag ela é para você configurar o template. Você pode configurar quantos templates for necessário, né? Uhum. Então ele pode ser utilizado em um ou mais templates. Esse daqui basicamente, eu vou. William, esse link está aberto para qualquer pessoa que tiver ele? Não, é só para quem consegue acessar ali as pastas compartilhadas aqui da Logos. Ah, é? Isso. Aí lá no grupo eu coloquei que todo mundo que está lá no grupo consegue visualizar. Qual grupo? Com as pessoas que estão no grupo. Aquele grupo lá da Gestão gestão? Todo mundo que está lá consegue ver. Isso. Show de bola. Tá, o que é essa tag aqui? Eu vou aqui por... São 3 assuntos dentro de uma demanda, depois, como eu falei, eu renomeio a demanda para ela ter uma visão mais abrangente, para não ficar só específica. Então, primeiro criar a tag para apresentar o nome do órgão informado nos acréscimos da SC, da solicitação. Aí no início você me corrige se tiver alguma coisa aqui errada. O que acontece? Aqui no template, esse aqui é o template do decreto. É o decreto tanto dos créditos adicionais e o decreto de abertura também utiliza o mesmo template. Tá? Exatamente o mesmo template para o decreto de abertura e os decretos de créditos adicionais. Esse mesmo template que é o que foi utilizado no início desse ano. Aí aqui nós temos esse texto aqui inicial. Abre crédito suplementar ao orçamento, aí vem aqui o nome da esfera. Orçamento fiscal da Prefeitura da cidade de Rio de Janeiro no valor total, ele traz aqui o valor, em favor. Aí esse em favor, que tinha você tinha solicitado uma correção aqui, se lembra, Noemi? Que precisava ser o órgão que está no item do acréscimo. Quando tiver mais de um item nessa solicitação, ele vai trazer o nome de diversos órgãos, mas quando for somente um,
ele vai trazer o nome desse órgão, que é do item do acréscimo, e não o órgão da emissão do documento. Pode ser Isso diferente. não está acontecendo no momento, viu? Isso, esse é o propósito dessa demanda, implementar isso. Aí, beleza. Então, isso daqui está entendido? Tá. Então, a gente precisa criar uma tag, ou seja, a tag, quando eu falo, são essas expressõezinhas aqui, ó, onde ela substitui aqui, ela busca um determinado valor no banco de dados para fazer aqui, né, gerar o... Então, essa tag aqui, ela, quando a gente fala de tag, ela vai ser utilizada nesse template, mas se mais para frente vocês criarem outros templates, vocês poderão utilizar essa tag em outros templates também. Tá? Então, ela vai estar relacionada aqui nessa seleção aqui de tags aqui. Ó. Ano formalização, ano ata, aí tem diversas tags aqui que são utilizadas na configuração do template. Beleza, então primeiro ponto vencido. Aí vamos para as duas demandas PSRJS, que é o que vocês abriram uma demanda de melhoria, que também tem relação. Vamos lá. PCRJS 3408, incluir o enquadramento nos anexos do decreto de abertura. Aí eu queria entender que enquadramento é esse que vocês estão falando. Vamos voltar lá para o modelo. Esse aqui é o modelo que foi utilizado para poder gerar ali os decretos. Eu vou fazer até melhor. Eu vou abrir o decreto de abertura e a gente vai visualizar o que foi que o CEAFIC gerou. E aí vocês vão me apontar onde que vocês querem alteração, que às vezes também já foi vencido isso. Deixa eu baixar aqui uma formalização. Formalização dessas primeiras. Essa aqui foi a formalização que foi realizada no início do ano, referente ao decretão. Não, mas o arquivo que foi encaminhado para você. Não, a gente está falando de template do decreto. Entendeu? Template do decreto, não um arquivo de importação lá na SC. Então, a questão toda, se eu não me engano, é que no arquivo que foi encaminhado para você, a gente só fazia referência a uma das pernas do lançamento em termos de enquadramento legal. Entendeu? Só tinha o enquadramento. Isso é Congresso João. Não. Acho que para qualquer caso a gente só tinha espaço para encaminhar um enquadramento. Entendeu? E aí ficava, a outra parte ficava descoberta. Por isso que eu queria, porque esse passo é anterior, né? Aí eu não sei se o template nós é que encaminhamos para aí, nós criamos o template, ou esse template foi gerado por você a partir de uma conversão que você fez da planilha que a gente caminhou para... Não, eu fiz a conversão a partir daquele arquivo para poder gerar o template de importação da solicitação de alteração orçamentária. Então. Aí lá na solicitação ele foi importado assim, ó. Ele foi importado aqui os itens, decréscimo e acréscimo, e aqui está o enquadramento dele. Esse aqui, por exemplo, enquadramento 11. Então esse aí está informando o enquadramento 11? Tá, o enquadramento, ele tem aqui qual é a lei do decréscimo e a lei do acréscimo. É porque é um arquivo para cada enquadramento que a gente estava mandando, não é isso? Isso. Exatamente. Então, quando tinha, por exemplo, quando o decretão ele tinha 3 enquadramentos de crédito
correspondência, que é a configuração do CFIC. Então, a gente dividiu isso em 3 templates de importação. A gente fez uma importação para cada enquadramento. Para cada enquadramento. Só que aí, na hora que foi feito a formalização, a gente fez o quê? Então, nós temos mais de um enquadramento aqui, certo? Aí, na hora de gerar o arquivo do decreto, que é o arquivo para publicação, a gente juntou aqui três enquadramentos diferentes. E isso consolidou-se num único arquivo do decreto, com os 3 enquadramentos aqui. E aí, o que ele gerou? Aí eu vou abrir o arquivo aqui para vocês, o que ele gerou. Porque às vezes a gente pode ter tido uma confusãozinha no entendimento. Eu vou mostrar aqui o que foi que ele gerou. Deixa eu deixar. A importação do decreto, ele segue o mesmo layout da SC normal, tá? Os créditos adicionais aí, que são é a mesma funcionalidade, que você possa fazer tudo. Então, beleza, deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Então, aquelas 3 solicitações, cada um com o seu enquadramento, ele gerou esse arquivo aqui. Esse arquivo do primeiro decreto, que foi no valor de 350 milhões. Então, beleza, ele vem um texto básico aqui, o texto base aqui do decreto, e ele vai trazer aqui segregado por enquadramento, né? Então, lei tal, artigo tal, inciso tal. Então, ali, os enquadramentos, eles estão aqui elencados, né? Fica separado, ó, tá vendo? Então, hoje o decreto já traz essa informação. Talvez se tenha confundido, só porque, como vocês mandaram um arquivo, e eu que trabalhei em cima desse arquivo, né? Vocês não me mandaram já no layout da SC. Vocês pegaram aquele arquivo que é gerado aí pelo orçamento e eu fiz a conversão para o layout de importação da SC, que é o que a saúde, por exemplo, já domina. Entendeu? Perfeito. Então, o arquivo que o André aqui encaminha, e que o Christian encaminha, é que não tinha essa informação. Aí você, na hora de preparar, aí você já fez a classificação do enquadramento certinha, né? Isso. Acho que foi o Christian ou foi o André que enviou? Foi um dos dois que enviou. Acho que foi o André. Aí é tanto que, ou foi o André ou foi o Christian, enfim. Mas, de qualquer maneira, quando eles me mandaram, eu até pedi, eu falei, olha, você pega esse arquivo e divide ele em abas. Então, o arquivo original, ele já está dividido por esse enquadramento do CFI, que eu falei, olha, faz o paralelo com o cadastro do enquadramento no CFI. Então, você separa essas informações em abas, porque aí eu faço o layout de importação de DSC para cada uma dessas abas, que é um enquadramento diferente. Beleza. Tá bom? Então, a gente vai permanecer com essa mesma rotina, né? Isso, essa mesma rotina. Deixa eu ver se Na verdade, vocês podem, se vocês quiserem, por exemplo, no início do ano que vem, na verdade, seria até o ideal, já montar ele já no layout de importação da SC. Porque você não precisa trabalhar com versão, né? Sim. Só um momentinho.
O Christian não está respondendo. Deixa eu ver se eu consigo ligar para ele aqui. Então, eles estão lá vendo o negócio da Lua. Foi até bom que o André está lá do lado dele. Que aí os dois entrando, a gente já elucida essa questão aí. Então, pelo que você está dizendo aí, o William, isso aí já foi superado, né? Isso já está sendo contemplado, né? Já sim. Vai estar aqui, ó. Deixa eu abrir para o seu arquivo original. Uma demanda menos, se for confirmada. Já podemos incluir uma nova, né? A gente está querendo tirar. É oportunidade, cara. A gente está querendo tirar mais duas. O André está aí já. O Christian, não sei se já entrou, acho que não entrou, não, né? O André entrou. O Eu já falei Christian. com ele, ele está ocupado com alguma coisa. Ele estava com o Raimundo. Acabou de entrar também o Christian. Ele. Show. Então vamos lá. Você podia explicar novamente, William, para eles poderem. Então, André e Christian, em relação ao template para os créditos adicionais, eles são utilizados ao longo do exercício, mas servem também para a abertura, né, do orçamento. E aí tem uma demanda que é a inclusão do enquadramento legal. Aí eu me lembro que o André mencionou que no arquivo que vocês encaminham só tinha um espaço para poder colocar a informação de uma das pernas do enquadramento legal. E aí a gente estava precisando informar não a, a referência, né, da lei, artigo, tal, inciso, mas sim o código do enquadramento, que é utilizado hoje na solicitação de alteração orçamentária. Aí, para ver se vocês fazem um esforço aí para resgatar isso na memória, para verificar se essa demanda procede à manutenção dela ou se a gente pode tirar do caminho.
Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Bem, André e Christian, nós temos aqui uma demanda, um gira PCRJ com essa descrição. Template, créditos adicionais, CRETEG para apresentar o nome do órgão informado nos acréscimos SC. Vinculados a essa demanda, temos 2 giras sustentação, que são giras de melhoria que foram efetuados ali no mês de abril, como pedido de melhoria dentro do CEAFIC. São 3 assuntos. Esse do texto, mas esses 2 aqui que, como não tinham entendimento ainda do que se tratava, eu não deixei aqui a descrição de uma forma ampla. Então, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte. Essa primeira, que é eu incluir o enquadramento nos anexos do decreto de abertura. Percebam que não temos uma descrição aqui e mais completinha, e temos essa outra aqui, que é mudar a confecção dos decretos de abertura do orçamento para utilizar o código de enquadramento, que indica as 2 pernas dos lançamentos, acréscimo e decréscimo. Aí eu vou relembrar vocês como é que a gente fez o procedimento no início do ano. Né? Que procedimento esse que pode ser um pouquinho alterado aí para o início do ano que vem. Primeiro, vocês disponibilizaram para a gente os arquivos do decreto. A gente teve aquela troca, onde seria aquela troca de informações, onde eu tinha falado o seguinte: eu preciso que vocês montem uma planilha, separado ali por abas, por enquadramento. Como é que é essa questão do enquadramento? O enquadramento é o enquadramento cadastrado no CEFIC. Então, eu vou aqui no cadastro dos enquadramentos. Esse aqui são os enquadramentos que foram cadastrados e são utilizados nos créditos aí, em todos os créditos no CEAFIC. Então, por exemplo, o primeiro enquadramento aqui é da Lei 8797, artigo 8º, refere-se, esse primeiro aqui é do acréscimo, não é, Noemi? Esse artigo 8º é do acréscimo, né? Sempre essa primeira parte. Sim. Então, essa primeira parte aqui, até o ponto e vírgula, ele se refere ao acréscimo. E aqui, o decréscimo. Então, beleza. Então, dentro do CEAFIC, quando você vai fazer um crédito, você seleciona um desses enquadramentos. Como o decretão ele contempla mais de um enquadramento, o que a gente fez? O que vocês fizeram, que eu solicitei? Separem os arquivos por enquadramento correspondente ao cadastrado no CEAFIC, ou seja, a gente está olhando aqui em emendas 8º CAPT, está aqui, ó, 8º CAPT, onde a contrapartida dele que é o artigo 112, né, da Lei 207, aqui dentro do cadastro do CEAFIC. Então, vocês separaram por enquadramento. Emendas 8º e emendas aqui, nono 2. Então, foi separado esses 2 arquivos. Com base nesses 2 arquivos, que está no layout de vocês aí do orçamento, eu trabalhei em cima dessa planilha de conversão. Então, eu coloquei as informações aqui, ele fez os deparos, viu o órgão, série, etc., todas as classificações utilizadas, e ele gerou o arquivo, o layout de importação na solicitação de alteração orçamentária, né, ASC. Então, com base nesse arquivo, eu trabalhei o arquivo para converter ele para importar a importação lá na solicitação. Aqui, perceba o seguinte, enquadramento de crédito, justamente, eu busco informações que vocês colocaram e falo qual é o enquadramento. Então, qual é o enquadramento para o 8º CAPT? É o primeiro, é o código 1, lá no CEAFIC. Então, ele está aqui indicando que esse é o primeiro enquadramento. Beleza, gerei esse arquivo para importar na solicitação, porque a solicitação é feita por enquadramento. Então, nós geramos aqui vários arquivos. Então, um decreto, por exemplo, esse decreto aqui, ó, formalização.
esse decreto aqui, por exemplo, foi um dos que nós fizemos, que ele contempla 3 solicitações. Então, o decreto é de um valor de 350 e tantos milhões, ele foi feito composto por 3 solicitações de enquadramentos distintos. Então, essas 3 solicitações de enquadramentos distintos gerou um único arquivo para publicação, né, o arquivo do decreto, né? Vou mostrar para vocês o arquivo do decreto. Aqui. Então, ele gerou esse arquivo aqui. O arquivo é o texto do decreto, composto pelo anexo. O anexo ele pega as 3 solicitações e faz uma consolidação de tudo isso, dividido por enquadramento. Então, aqui ele traz os enquadramentos, né? Aqui referente ao cancelamento, ele está aqui. Chegou, não. Aí, o artigo 8º, falando aqui o total de decretos. Então, isso já aconteceu, isso já está implementado no CEFIC, e é o que nós fizemos no início desse ano, meados de fevereiro, né? Então, isso já está funcionando no CEFIC. Para 2026, a gente precisa fazer exatamente o mesmo? Não. O que a gente pode fazer já é trabalho, vocês já podem gerar, ao invés de gerar o arquivo no modelo que vocês já utilizavam, que é esse, vocês podem já gerar ele no layout da SC, né, que já é conhecido aí por muitos usuários aí como é que é esse layout. Se for o caso, a gente pode falar um pouquinho deles, mas é basicamente preencher as informações aqui nesse layout e importar, né? Então, vocês ou podem continuar no início de 2026, pegar esse arquivo, vocês fazerem essa conversão, porque em 2026 eu só vou olhar vocês fazendo. Tá? Vocês vão fazer os testes e vocês vão replicar em produção. Vocês precisam dominar esse procedimento aqui. Então, aí vocês vão optar por trabalhar com o arquivo gerado pelo orçamento, convertê-lo para o arquivo de importação no SC. Ou já trabalhar no arquivo, já no layout da SC. Né? O que cortaria aí uma etapa desse processo e, de certa forma, a gente diminui aí um pouco mais a possibilidade de erro, né? Uma vez que você tem que fazer essa conversão, a gente está tratando aqui de um arquivo em Excel, né? Que é manipulável, então qualquer descuidozinho você pode alterar uma informação. Então, uma vez que você já faça um aqui, já é uma etapa a menos de validação. E fazem essa importação diretamente, o CFIC vai gerar lá o decreto, como ele gerou no início desse ano, tudo separadinho por enquadramento. Bom? Então, tá vendo aí? É isso aí que a gente conversou, alguma coisa a respeito disso. Tá vendo? Só tem um enquadramento, né? Aí só tem um artigo. Só o artigo Isso, 8º. no Entendeu? arquivo de vocês. Hã? No Então, arquivo de vocês só está com um mesmo. foi isso que a gente comentou à época. Isso ficou na minha cabeça. Mas só que aí, como a gente fez a separação por enquadramento, esse dispositivo aí, ele foi simplesmente ignorado, né? Ele Uhum. ele está de bobo aí, porque quem vai dizer o dispositivo é o código do enquadramento referente ao arquivo que foi gerado, né? Perfeito, isso mesmo. É isso aí. Então, Beleza. assim, eu entendo que essas duas demandas aqui, elas já foram atendidas, né? Tanto essa que inclui enquadramento nos anexos do decreto de abertura, né? É a forma com que foi publicado, né? Com esses enquadramentos. E esse outro aqui, ó, essas duas demandas acabam falando praticamente da mesma coisa. Um é para o anexo e o outro é para confecção, né? Que é o que eu apresentei agora.
Ou seja, então essas 3 demandas dizem respeito a esses procedimentos que são atendidos pela definição da template que já está implementada no sistema. Isso. Show de bola. Beleza? Então, a gente encerra essa... Eu faço um comentário que desses 2 gira sustentação já estão implementados, e aí a gente segue esse gira somente, aí eu permaneço com esse mesmo título, né, que realmente é só para poder criar a tag para apresentar o nome do órgão formado com os acréscimos. Beleza. Aí, o que seria essa criação de tag aí? Não sei se você falou, eu viajei na maionese. A tag esse textinho aqui, ó, do decreto, que ele é substituído por um determinado resultado dentro do CFI. Deixa eu mostrar aqui. Essa tag fica dentro da configuração do template. Então, aqui nesse decreto, aqui, por exemplo, esse texto aqui, ó, para ele vir de forma automática, ele é definido por meio de uma tag. Ah, tá. Então, o nome dessa tag é nome, órgãos, nome de diversos órgãos. Aí ele busca no documento, né, qual é o órgão que foi informado e substitui aquela tag pela informação que tem que trazer. É como se fosse um meio merge, né? É um meio merge, né? Uhum. Uma mala direta, né? Isso que é a tag. E aí isso aí não tinha. É isso? O que tem hoje, ele pega o órgão que está emitindo o documento, e não o órgão lá do item do acréscimo, porque lá no item do acréscimo a gente pode ter diversos órgãos, né? Sim. Então, ele não estava pegando lá do item, e aí não estava trazendo o nome do órgão corretamente. Aí a Garo, o pessoal que trabalha com decreto, ele tem que fazer essa alteração manualmente, né, quando não corresponde. Ué, mas aí me explica uma coisa, eu vou perguntar para a Noemi. Como são vários itens de acréscimo, e aí só tem um favorecido, né? Aí ele substitui pelo nome diversos órgãos. Ah, diversos órgãos. Aí ele vai trazer o nome do órgão quando é somente um item lá no acréscimo, ou seja, quando Saquei. pode até ter mais de um item no acréscimo, mas desde que seja o mesmo órgão. Entendi. Entendeu? Se tiver mais de um, aí ele vai Trazer com o nome diversos órgãos. diversos órgãos. Bom, é isso aí, Nuno? Sim, senhor. Ele não está acontecendo nesse momento, ele está vindo até errado. Ele está colocando em favor da Secretaria Municipal de Fazenda quando o crédito é para diversos órgãos, barra entidades. Isso, aí com essa implementação isso tem que funcionar direitinho. Aí, quando... Ele hoje não está funcionando, ele está pegando... É porque não foi implementado, entendeu? Mas antes essa ele tag que está aqui... No dia a dia estava funcionando, num certo momento parou. Ele está puxando o nome da secretaria de... Talvez não seria os casos de coincidência, onde o item do acréscimo é já está exatamente o mesmo órgão que está emitindo o documento? Então... Porque quando é o mesmo órgão, aí a informação bate, né? Eu fiz um crédito para instruir GeoRio, diversos órgãos, e saiu Secretaria Municipal de Fazenda. Não, com essa implementação, isso ele vai trazer o órgão correto, e quando for mais de um, ele traz diversos órgãos. Tá bom. Aí, quando for disponibilizado para testar, aí você tem que fazer o testezinho gerando um decreto aí no ambiente de teste para ver se ele vai trazer certinho como tem que ser, tá? Tá bom. Beleza. Então, para o próximo item. Christian, então já foi vencido aqui, tá? A gente só precisa que o pessoal não está dominando esse negócio ainda, né? É uma coisa que normalmente a gente faz com seu apoio, e o pessoal não dominou. Eu não sei. A gente faz um treinamentozinho antes do final do ano, tipo, a gente marca vale ali a pena. em novembro, mais ou menos. E aí eu passo tudo para vocês, isso. manualzinho. Quando for no início do ano de 26,
eu fico só acompanhando vocês. Vocês vão seguindo o Isso. manualzinho. Podia até já deixar agendado aí com antecedência, para a gente não esquecer que vai ser necessário esse treinamento, né? Deixa eu ver aqui. Deixa agendado logo. Para novembro, dezembro, né? Ó, pode ser. Aí você escolhe o que fica melhor, novembro ou dezembro? Olha, nessa época a gente vai estar trabalhando emenda legislativa, mas assim, não é nada que demanda muito esforço, nem muita gente. Então, tanto faz, ou novembro ou dezembro. Melhor novembro, João, que dezembro aqui tem. O pessoal tira férias, né? Não, não é só férias, não é nem questão de férias, não, é processo mesmo. Então, novembro, vamos marcar em novembro. Que aí Vou marcar lá para o dia 10 de novembro, uma segunda-feira. Isso, a Nunu também participa, o pessoal da Gara, né? Beleza, então. Uma segunda-feira. Deixa eu colocar logo aqui na agenda, para não... Então, Christian, já está liberado, tá? Maravilha. Falou, pessoal. Boa tarde. Não tem nenhuma dúvida, não, né? Ficou tudo tranquilo? Não, acho que tudo tranquilo, João. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, abração, pessoal. Bom trabalho. João, vou colocar aqui. Você, o Felipe, o André, o Christian. Quem mais? Eu vou acrescentar aqui o Gustavo, só para a coordenadoria estar ciente. Gustavo e a Carla. Quem mais você acha importante colocar aqui no convite? Noemi. Lorena. Cadê a Laila? Bota a Laila aí de quebra. Ela disse que está com saudade de fazer crédito. Certeza. Chegou a ficar muda. É o quê? Vocês estão colocando meu nome na boca de Matilde? Te colocar para participar da reunião dos créditos, você está com saudade. A Noemi falou que você adora, está com muita saudade. Eu sinto saudade mesmo. Viu? Acertei. Laila, qual o seu e-mail aí da prefeitura? LC Andrade. @prefeitura. Nem sei, eu nunca gravo. @prefeitura.rio. Prefeitura. Beleza. Mais alguém? Uma olhadinha aqui nesse crédito, por favor, que o senhor mostrou lá com... Eu estava vendo com o Henrique, cara. João? As incorporações. Aí surgiu esse cara aqui, que Esse é o André que está falando aí. Mudou, né? Isso aí serve para a Giz também. Coloca a Rafaela também. Rafaela, eu tenho só o e-mail dela anterior. Qual dela? Rafaela Gardi. Deixa eu falar para você aqui. Rafaela Gardi. É R. Gardi. R. Gardi. Quer que eu coloque aqui no chat, não? Coloca, por favor.
Rapidinho. Tá aí. Obrigado. Beleza. Então... Cadê aqui o lembrete? Adicionar notificação. Eu vou colocar para lembrar aqui uma semana antes. E outra. Vou colocar 10 horas, tá, João? Você acha melhor? Que aí, se não der para finalizar de manhã, tem o período da tarde. Pode ser. Vou colocar aqui. Pronto. Beleza, então esse daqui a gente fechou. A Nonô tinha uma dúvida para tirar com você. Se você for mudar de assunto, passar para uma outra área. Tem mais uma que é com ela ainda. Então vamos lá. PCJ 1773. Aqui tem vários itens nessa demanda, porque são alterações na funcionalidade de solicitação de alteração orçamentária. Eu vou para aquelas que eu entendi que já estão pacificadas, que são na aba acréscimos. Possibilitar selecionar qualquer UO, independente do perfil institucional. Restringir ações que não possuam saldo de dotação inicial a nível de programa. Na aba metas físicas, no campo ajuste, permitir selecionar a opção acréscimo ou decréscimo, independente do financeiro, informado nas abas de acréscimos ou decréscimos. E permitir importar metas físicas após a contabilização. Isso aqui é por conta que a meta física, no momento do decretão, ainda não está pronta. Então, isso aqui a gente precisa entender, inclusive, como uma exceção quando for implementada. Tá? Botão imprimir, na impressão da SC, retirar a coluna tipo de detalhamento dos quadros de decréscimos e acréscimos. Então, o tipo de detalhamento sai aqui da impressão. O que a gente precisa só fechar o entendimento é este item. Para os decréscimos, implementar mecanismo para realizar o consumo de cotas orçamentárias liberadas de forma automática. Permitir informar a conta contábil por meio de parâmetro de sistema. Essa questão das cotas, vamos já entender, essa aqui é só a parte da solicitação, tá? Porque a outra, que é a liberação automática das cotas, lá na nota de crédito, já está entendido e a demanda já mandei já para a confecção da especificação. Na especificação vocês vão validar se está tudo ok. Então, aqui o que eu preciso entender é nos decretos, na solicitação, hoje como é que está sendo? Hoje vocês precisam fazer a anulação das cotas que foram liberadas, né, Noni? Então, primeiro anula as cotas liberadas para, então, ser possível fazer o crédito, correto? Tem que liberar. Tem que cancelar a liberação, né, voltar ele para o a liberar, para poder o usuário fazer o crédito, né? Sim, só que eu acho que isso aí não é isso aí, não. Eu acho que é aquele para o órgão não precisar, não depender da gente liberar cota para elaborar o crédito. Isso, porque eu falo que hoje é assim. Hoje vocês têm que ir lá fazer uma nota patrimonial ou aquela funcionalidade lá de liberação lá, fazer um estorno para poder estornar essa liberação para fazer o crédito. Hoje é assim. Isso. E aí agora
O que vocês desejam aqui é que esse procedimento ocorra de forma automática, levando em consideração as cotas que foram liberadas. Sim. Aí é o seguinte, agora vamos afinar aqui o entendimento. Ele vai fazer isso pelas cotas que estão liberadas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a cota, de repente, determinada classificação tenha saldo de cota no mês anterior, vamos supor que aqui eu tenho cotas de janeiro até junho e vou fazer um crédito aqui. Eu tenho um pingadinho de cota em cada mês. E aí, o sistema ele vai ter que, primeiro, consumir essas cotas lá de janeiro para cá, e aí ele já fazendo os consumos dos meses subsequentes. Então, mês de julho, eu tenho R$ 1.000 disponível de cota, ele já consome. Se o crédito for superior, aí ele vai lá no mês de agosto e também já consome esse mês cota de agosto, até chegar lá a dezembro, se for necessário. Correto? É para que o sistema faça essa movimentação. Correto. Jóia. Aí eu coloquei aqui, permitir informar a conta contábil por meio de parâmetro de sistema, tá? Porque aí a gente define, ou na verdade, ou o parâmetro de sistema ou escreve no próprio evento, na verdade, enfim. O que isso aqui está querendo dizer é o seguinte, que eu vou informar qual é a conta contábil que ele vai pegar. Então, ele vai pegar dessa conta contábil, que é a cotas liberadas. Caso aí vocês vão continuar com a ferramenta de quê? De cancelar uma liberação. Então, uma cota que já esteja liberada, com esse movimento aqui, ele vai ser possível fazer a solicitação do crédito ou fazer ali a reserva. E aí vocês vão continuar com o poder de cancelar essa liberação, lá por meio da nota patrimonial ou por meio da funcionalidade lá de liberação de cotas. Ou seja, isso vai ser uma ferramenta que vocês poderão utilizar para poder impedir um crédito, impedir o consumo dessas cotas, tá? Tá beleza nesse ponto? Tá. Jóia. Então, ele vai pegar de uma única conta contábil, que é a conta contábil de cotas liberadas. Mais alguma observação nesse item? Não, assim, eu quero observar que aquilo que também não está liberado, ou seja, cotas disponíveis para liberação, elas também podem ser utilizadas no processo de crédito. Não vai ser só aquilo que está liberado, né? Vai ser aquilo que está liberado e aquilo que ainda está a liberar. Tudo é valor disponível para a pessoa poder realizar o crédito. Não é isso, Condor? Pelo que eu entendi, vai estar tudo liberado. Ele vai, quando ele for providenciar o crédito, o sistema vai lá no mês, se tiver foi isso que ele acabou de falar, se tiver valor em janeiro, vai pegar de janeiro, fevereiro, ele vai pegar de qualquer mês, vai pegar de janeiro a dezembro. Perfeito. Né? Mas estou falando o que ele está falando é das cotas liberadas, dos saldos dos cotas liberadas, não consumidas. Sacou? Uhum. Então, ainda tem cota liberada para poder fazer o crédito. Mas as cotas a liberar também são recursos para a realização do crédito. É isso que eu estou considerando aqui. Mas vocês não acham que seria melhor deixar... Assim, é só um pitaco meu, tá? Porque como é que é os procedimentos da cota? A gente dá a carga na conta de cotas a liberar, beleza, e aí a gente faz um movimento de liberação dessas cotas. Certo. Beleza, isso acontece para todo mundo no início do ano. Então, depois desse movimento, a gente já tem todas as cotas liberadas. Com a implementação também lá da nota de crédito, todos os créditos que nascerem também já vão nascer com as cotas liberadas também. Então, em tese, a gente só vai ter cotas liberadas ao longo do ano, a menos que a Garo faça uma movimentação de retirar a cota. De retirar. Perfeito. Aí vocês podem falar o seguinte, eu quero manter essa opção, porque eu vou ter o poder de travar um crédito ou uma reserva por meio da cota. Ou vocês podem falar o seguinte, eu quero retirar esse cotas e liberar. A gente não vai ter nem mais esse procedimento, mais um tudo já nasce liberado automaticamente.
E aí, obviamente, que o impedimento para se impedir, você não vai ter mais as cotas orçamentárias como uma ferramenta para poder impedir o crédito. Então, sua ferramenta para impedir vai ser somente o bloqueio ou o contingenciamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer um crédito. Vou montar o crédito e vou efetivar ele. Aí esse valor vai ser redistribuído pelos meses vincendos. A partir do mês de emissão para os meses vincendos. Tá. De forma proporcional. Uhum. Vai ser automático. Isso. Maravilha. Então, o cotas a liberar, então só vai trabalhar com crédito disponível, né? Não é isso? Assim, essa questão de ter ou não crédito a liberar, e realmente vai ser a decisão de vocês. Se vocês decidirem tirar isso, aquela funcionalidade de liberação de cotas, ela perde a função. Assim, para uma certa parte, porque já vai estar tudo liberado. Então, a funcionalidade é o quê? Liberação de cotas orçamentárias. Se já vai estar tudo liberado, aquela funcionalidade perde a função. E o usuário sempre vai ter cota liberada, sempre. Se vocês tirar o cotas a liberar, o que vocês vão conseguir fazer é o quê? É redistribuir essas cotas em algum outro mês, mas vocês não vão mais conseguir, não vão ter mais poder nenhum de travar por meio das cotas. Então, esse cotas a liberar é, no caso, se eu quiser redistribuir as cotas, certo? Tá, cotas liberadas. Isso. Aí, cotas a liberar, onde que está tudo junto, né? Uhum. Todos os meses num bloquinho só. Aí, quando você libera, você pega esse total e divide ele pelos meses, que é o liberado, certo? Então, por isso que eu estou falando que, assim, é algo que vocês precisam pensar. Assim, eu quero... Beleza, isso assim, é um fator decisivo para essa demanda aqui agora? Não. A gente pode deixar que a demanda você vai informar qual é a conta contábil e precisa realmente informar a conta contábil. Até mesmo porque, se vamos supor que o próprio PCAS decida por uma alteração do plano de contas, essa alteração vai ter que ser realizada. Então, a gente caminha com essa implementação onde o consumo ele já vai ser automático e vocês têm um período aí para poder pensar melhor, porque isso é um roteiro contábil. Essa questão do cotas a liberar e o cotas liberadas. É um roteiro contábil. Mas essa ferramenta pode existir, cotas a liberar. Que pode continuar existindo, que é o que já tem hoje. Vocês trabalham com cotas a liberar e cotas liberadas. Vocês trabalham em duas etapas. Então, ela vai existir fazendo só automatizando. Então, vai estar automatizado. Mas aí, se o órgão precisar, que a cota está lá, redistribuída de julho a dezembro. Uhum. Aí ele fala para mim, eu preciso que esse valor seja liberado, o valor total que eu tenho, que está lá de julho a dezembro, mas que ele seja de outubro a dezembro. É onde eu vou usar essa cota para liberar, vou fazer uma nota patrimonial, redistribuindo aquela cota. Redistribuindo, isso. Você vai fazer uma redistribuição. Então, essa cota a liberar, acho que a ferramenta tem que existir, só para esse caso. Não, isso aí ele continua, essa redistribuição ele continua. A questão mesmo é a anulação da liberação, porque hoje você tem a etapa de liberar e a etapa liberada. Com essa automatização que a gente está fazendo, e levando em consideração que sempre no início do ano já faz parte do fluxo de abertura, liberar tudo. A gente gera tudo lá no início e já libera tudo. Em tese, o usuário sempre vai estar trabalhando o ano todo com cota liberada. Mas, se você deixar essa conta de cotas a liberar existente, você tem a possibilidade de fazer o estorno disso. Então, eu quero estornar essas cotas aqui, vou deixar ela guardadinha, tudo num bolo só, até eu definir como é que vai ser essa liberação aí para eles. Se vocês tiram a cota liberar, vocês perdem a possibilidade de fazer isso. Então, o máximo que vocês vão fazer é o quê? É trabalhar em redistribuição de mês core. Porque ele sempre vai estar liberado no mês core. Você não vai ter mais possibilidade de cancelar, de anular e deixar numa caixinha para liberar no segundo momento. Não. Está liberada. Entendeu?
Diz, William, eu preciso. Hoje é sexta-feira, tenho que fazer uma redistribuição, não posso deixar o órgão usar essas cotas. Ou você já faz a rolagem de cotas de uma vez, ou você bloqueia o crédito. Você perde a ferramenta de cancelar a cota. Aí tem que bloquear o crédito. Liberação a gente tem que fazer. Não tem. Vamos fazer o seguinte. Pense direitinho nisso. Sempre lembrando o seguinte, vocês têm duas etapas, a liberar ou a liberado. Traz como que vocês utilizam hoje, e aí vocês pensam, preciso, é interessante, é necessário eu ter essa fase? Porque às vezes também a gente vai deixar lá um a liberar que não faz sentido se você resolve pelo bloqueio do crédito. Enfim, tem que colocar isso na mesa direitinho para ver se pode cortar esse procedimento, né? Porque às vezes é um procedimento que só está sobrando. E o somatório das cotas liberadas é igual o somatório do crédito disponível, né? Igual, quando ele faz essa distribuição, ele tem que fazer igual. Aí, por exemplo, quando tem valores que precisam de arredondamento, ele arredonda lá no último mês, que é os centavos. Perfeito. Então, a vantagem vai ser que você não vai precisar mais fazer essa anulação de cota para poder fazer o crédito, né? O crédito já vai olhar para as cotas, para os saldos de cotas não consumidas e vai fazendo o consumo dele de trás para frente, e no crédito ele já vai redistribuir a cota de forma igualitária do mês da emissão até o final, né? O mês vencendo. E aí o que acontece é o seguinte, é que se sobrou isso aí para o órgão que vai receber o crédito e para o órgão que vai ceder o valor, ele vai ter que também redistribuir o saldo que sobrar, né? Depois do crédito. Não é isso? Aí uma outra pergunta. Se você fizer isso, você vai lá e consome o valor da cota liberada. Você abriu uma solicitação e esse valor foi lá e ficou disponibilizado. Mas se alguém for lá e tentar realizar, tentar fazer uma reserva usando uma cota liberada que foi utilizada no crédito. Não, mas não tem como. Não tem como, porque é saldo. Então, assim, quando eu fizer ali a solicitação, então eu, órgão que estou cedendo, vou decrescer das minhas cotas. Mas você tem que considerar que isso aí só vai ser válido depois da efetivação do crédito, né? Sim, ele fica ali no meio termo. O roteiro então, ele fica indisponível e a pessoa, se por um acaso tentar fazer a realização, vai receber uma mensagem que não tem saldo e vai saber. E aí vamos procurar saber o motivo, né? Exatamente. Para ele fazer a solicitação, é como hoje, né? Só que hoje ele olha cotas a liberar, ele vai olhar ali o mês cota. Então ele vai buscar o saldo. Eu tenho saldo para fazer a solicitação, para decrescer? Tem. Então eu tenho saldo para decrescer. Aí eu informei o acréscimo. Esse acréscimo, por enquanto, na solicitação, não gerou nada. Ele só vai gerar na fase que o crédito for aprovado. Quando o crédito for aprovado, a cota já nasce liberada no órgão que recebeu o crédito. Perfeito. Mas a minha preocupação é o órgão que está cedendo. O órgão que está cedendo, essas cotas têm que ficar indisponíveis. Fica indisponível. Ele não vai conseguir, ele vai ter o saldo para consumir. Se ele não tiver saldo para consumir, ele... Então, assim, se ele faz a solicitação, ele não consegue fazer reserva. Porque o saldo ele pode ser consumido ou pela solicitação ou pela reserva. Show. Beleza. Beleza, Nuno? Beleza. Então, como era no passado.
Então, o entendimento dessa aqui está fechado e a gente só toca depois nesse assunto do roteiro, se tira ou não tira, é a liberar. Vocês têm um tempo a mais para poder pensar nisso, porque ele não impacta nessa implementação aqui. Uhum. Esses dois assuntos com a Gara, então, finalizamos. Aí, no início eu queria ver alguma coisa, não era? A Nunu está com uma dúvida aí. É daquela liberação de cotas. E qual é o número do gira? Nem lembro mais. Liberação de cotas. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Eu acho que aquilo ali é na hora da carga. Aquele assunto ali é carga também, é LOA. Deixa eu pegar ele aqui lá no João. PCRJ 999. PCRJ 999. Certo. Isso mesmo. Aí, qual era a dúvida aqui? É liberação em lote. Isso aí você está se referindo ao inicial, né? É LOA, não é isso? Não, a qualquer momento. Porque hoje, quando o crédito ele não gera as cotas no a liberar, você não tem que fazer um procedimento de liberação normalmente? Sim, mas aí não vai estar automatizado? Eu faço isso pós-crédito, é isso? Não, você vai estar automatizado. Isso é para 2027. Ah, é, né? 2026. Ou 2027 não, 2027? 2026. Que Desculpa, isso? 2026. Eu até desânimo agora. Isso é para 2026, entendeu? De Essa volta, demanda aqui é uma demanda que já foi implementada, já tá em produção, rodando. Vocês já estão utilizando isso aqui já tem um bom tempo. A gente já até Lorena, utilizou Lorena uma já está vez. fera com isso aqui já. Tá, tô lembrando. Lembra? Quer ver? Eu até repasso com ela aqui rapidinho. Porque assim, enquanto não, essas coisas que a gente falou no NS, enquanto a gente não implementar, não está valendo nada disso não, tá? É como se não existisse. Então a gente tem que olhar para o que está aqui hoje. Mas Aí a gente nesse chegou até a caso, usar uma vez, lembra? Aí você falou assim, não, isso ainda não está liberado, não. Mas a gente usou. Mas foi por conta, acho que, da descentralização? Não foi alguma coisa da descentralização que nós fizemos? acho Aí que a foi. Lorena usou essa ferramenta, mas ainda não estava. Não, mas depois teve um outro momento que que eu falei para vocês que estava ok. Eu acho que a Lorena também chegou a entender direitinho. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, a funcionalidade é essa daqui, ó. Tá vendo como ela já está sendo utilizada já. Então, ela tem a opção aqui de fazer manual, né? Fazer um a um, que isso aqui ela já entendeu direitinho, já estava ok. Né? Que é a inclusão, é a liberação por UG. Então, você coloca vários itens por UG, faz essa liberação assim. Mas a gente tem a opção de gerar em lote. Então, essa demanda aqui, ela estava tratando dessa geração em lote, porque antes a gente não tinha a opção de colocar as expressões, ou seja, eu quero fazer a liberação de cotas orçamentárias para diversos órgãos ao mesmo tempo. Na primeira tela que eu mostrei agora, você faz por UG. Na liberação em lote, você faz para diversas UGs, aí você utiliza a expressão para falar o seguinte, eu quero liberar para todo mundo, menos para a fonte 500. Aí você coloca aqui, fonte 500, você vai colocar a expressão não fonte 500. Aí ele não vai gerar
gera para todo mundo que você selecionar. Entendeu? Esse daqui é o que a gente até tinha passado com a Lorena. Eu não sei se ela está utilizando a opção aqui de liberação em lote. Porque é quando tem muita coisa para fazer. Se fazer esse procedimento só para um, é melhor você informar lá pela tela principal aqui, que é o botão de incluir. Se precisa gerar para várias, aí você tem essa opçãozinha aqui. Então, essa demanda é para poder fechar esse ciclo aqui. Eu acho que já está mais do que entendido. Se a Lorena ainda tiver mais alguma dúvida, comenta aqui no Gira, mas eu acho que já está entendido. Não tem dúvida, não. Eu fiz um teste e deu tudo certo. Deu, né? Tá. Uhum. Não, então só pedir para a Lorena confirmar que o João faz a homologação dessa daqui. Tá. Tá bom? Ela está de férias, mas eu vou... Ah, tá. Se você puder lá, só dar o ok, que aí o João faz a homologação. Tá bom. Obrigado. Obrigado. E, João, Sim. vamos ver aqui como estamos no nosso horário. Temos até 4h30. Dá para tratar alguma outra coisa? Você acha melhor a gente agendar outro dia? Eu desculpe, então, eu dei uma saidinha aqui, como você está conversando com ele, ficou então resolvido a questão? Ficou. Show. Eu vou te dar o ok. Eu tô falando aqui com a Lorena, Tá. que ela foi a última que usou. E aí a gente vai te dar o ok e aí você homologa lá. Beleza. Show de bola. Então, o assunto que a gente deve tratar, ele não vai ser tratado em meia hora, né? Eu acho que não. Não vai ser tratado. A gente poderia começar ele, mas aí a gente mobilizar a equipe para poder começar. Só acho melhor a gente tratar numa outra agenda. Tá. Aí você já escalona os assuntos voltados para uma determinada área que você já conhece, né? Uhum. E como é que funciona o negócio. Uhum. Aí a gente relaciona de uma determinada área que a gente convoca o povo dessa área para poder estar participando. Tá? Que o pessoal está muito demandado aqui, entendeu? Porque a gente está na parte de elaboração, Sim. isso aí dá uma trabalheira danada. Aí, assim, se você quiser também verificar com o pessoal que preferem tratar primeiro, vamos falar dos cenários, da LDO, ou então A vamos falar logo LDO, da macro despesa, porque como elas são demandas mais complexas, né, aí eu acho que a LDO é prioridade em relação à macro despesa, porque a LDO é algo necessário. Sim. A gente precisa ter no ano que vem, para a gente poder fazer a elaboração. Então, a macro despesa é algo assim desejável, entendeu? Então, vamos colocar aí na sequência a prioridade que, de fato, é a LDO. Tá? Tudo aquilo que for relativo à lei orçamentária, módulo de planejamento assim mais voltado para aquilo que é obrigatório, a gente coloca na frente. Agora, por exemplo, planejamento setorial é algo desejável, então a gente pode realmente até jogar para a Delta, tá? Se for o caso. Tá? Mas, assim, a prioridade a gente precisa atender primeiro. Fechou, então. Então, Tá a gente bom? já fica definido aí a LDO para a reunião de terça-feira que vem. Não sei se daria para a gente tratar das duas, da receita e da despesa no mesmo dia, se você entender que não. Então, se for da GEL, acho que a gente, de repente, consegue chamar todo mundo para poder estar atuando aí, nessa reunião. Até mesmo Aí, porque a gente já tem mais ou menos um esboço pela LOA, né? Então, a gente já tem um ponto de partida que já agiliza aí. Né? Aí ficaria para quando? Para a nossa reunião regular de terça-feira? Isso, para a reunião de terça-feira. Beleza, então. Fechou. Combinado, então, pessoal. Então tá. Obrigado, João. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau.